Olá, aproveitando o gancho que eu de fazer vídeos aqui, eu vou fazer mais um vídeo mostrando um fato que aconteceu no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, na sua região metropolitana. Uma forte chuva, 11 pessoas perderam suas vidas. Estava ontem, exatamente ontem, fazendo algo para me alimentar e tal, a parte da noite, final da noite, com a televisão ligada. Eu deixo a televisão ligada. Sim, assisto televisão. Só que eu não compro todas as ideias. Então estava passando a reportagem da Record TV. Acho que é domingo. Câmera Record, nome do programa. É depois do Domingo Espetacular. Sobre uns deslizamentos de terras que aconteceu no interior do estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro que tem muitas serras e tal. E devido às fortes chuvas, no dia 11 de janeiro de 2011 houve uma imensa catástrofe, uma quantidade de pessoas expressivamente perderam suas vidas, perderam suas casas. Há relatos que há pessoas que até hoje estão desaparecidas, um fato lamentável, que é de 8 anos atrás. Enfim, e pautaram sobre o problema de adaptação no Brasil, que há pessoas que elas não estão em áreas de risco que elas querem, e sim pela falta de oportunidade, problemas sociais, problema de habitação e outros problemas. Então, voltamos ao problema muito sério. Que o Brasil ele cresceu de uma maneira desordenada devido à intensa urbanização dos anos 60, 70, 80. Ou seja, o Brasil deixou de ser rural para ser urbano. De certa forma, isso foi ruim, por quê? Porque que o Brasil mais rural era um Brasil mais produtivo, assim, por se dizer, um país com que tinha menos problemas urbanos. Porque as cidades começaram a crescer bastante. Não é um problema, não foi elas terem chegado a uma população X, uma população Y, uma população Z, não. Foi a forma como chegou da população X para a população 2x, 3x, em curto espaço de tempo, sem que o poder público e os órgãos de planejamento pensarem em medidas para minimizar impactos. Por quê? A população humana, claro que todo mundo causa impacto, tudo causa impacto. E não estamos defendendo o não impacto, porque isso é impossível. É tão jocoso como você falar, não vou mais cagar, não vou mais tomar água, não vou mais mijar. Isso é impossível. Nós mesmos geramos impurezas. Inclusive há pessoas que defendem o extermínio do ser humano, que é uma coisa completamente absurda. Então vemos que a cidade de São Paulo, o município, a região metropolitana, ele é sim muito hipermeabilizado. E você vê que o poder público deveria procurar soluções para tal. E não é tão simples assim, mas também não é tão complicado. Então exige uma equipe que procure alternativas para tal. Como, por exemplo, um asfalto permeável, práticas de ocupação que respeitem áreas de preservação permanente, áreas de encostas, que nem eu já falei do caso do interior do Rio de Janeiro, áreas próximas a mananciais, o tratamento adequado de de água servida, de esgotamento sanitário. Há pessoas que despejam seus dejetos em córregos, em garapés. Então, por que não há um planejamento urbano? Devido à ocupação em pouquíssimo tempo. Imagine sua cidade. A minha cidade tem aproximadamente 150 mil habitantes. 140 e lá vai quebrados. Dizem que pode ter menos, pode ter mais, tá? Tudo bem. E se do dia para a noite aparecessem o dobro dessa população? Em questão de 6 meses a um ano, a cidade chegasse a 300 mil habitantes. Como que a prefeitura, o governo do estado acomodaria tudo isso? Como que seria essa ocupação? Como que essas pessoas iam ocupar casas, teria que construir mais residências e a venda, vamos comprar, vamos... Como que seria? Que pessoas seriam essas? Que seriam pessoas com boa condição financeira? Seriam pessoas que não, essas pessoas têm dinheiro. Mas elas teriam que morar em algum lugar, elas teriam que comprar uma casa.
Tá, se não tem casa suficiente, que aconteceria? Como que se daria isso? Como que e as escolas e os hospitais, tudo teria que ser refeito. O abastecimento de água, até propriamente a demanda energética, e é uma coisa complicada. Transporte público, as vias públicas não iam suportar um determinado número de automóveis na rua. Então, certas coisas têm que ser pensadas a curto, médio e a longo prazo. Então, eu acredito que o Brasil não houve esse pensamento que a população cresceu muito rápido. E o que levou essa população a crescer rápido? O que levou essa população a ocupar tais áreas? Então, qual que é o estudo sobre isso? Será que tem? Talvez tenha e eu não esteja sabendo. Então, por exemplo, o que leva a causas e os efeitos dela? Por exemplo, por que a cidade alaga em determinadas chuvas? E levando em conta as condições climáticas, que as chuvas estão ficando mais rigorosas por tais e tais motivos, pelo El Niño, La Niña, aquecimento global, etc. e tal. Então, por que leva tais fenômenos, e esses fenômenos são registrados? Há estatísticas sobre isso, a própria Agência Nacional de Águas tem, existem dados históricos sobre monções de chuvas em tais regiões. Muitos desses dados são acessíveis a qualquer pessoa. Tem até mesmo na página Wikipédia de municípios, tem principalmente de grandes cidades, tem datas de meses até. É bastante interessante ressaltar isso. Então, daria para fazer um certo estudo sobre isso, prever tais fenômenos, mas qual que é a vontade disso? Por quê? Veja o quanto que é o custo humano de tragédias como essa. Uma vida humana é imensurável. Não há como calcular um valor de uma vida humana. Perante Deus, nós somos todos iguais. Então, por exemplo, o custo de vida humana é incalculável. Mas se tentarmos prever o que acontece se uma vida humana é mensurável, é uma pessoa a menos que vai consumir, uma pessoa a menos que vai contribuir, inclusive com a previdência, é um caso delicado a se tratar. É uma pessoa que não vai contribuir de outras formas, não vai estudar, ela não vai recolher impostos, essa pessoa tem que ser sepultada. Então a questão de cemitérios também é complicada. Prejuízo que ela vai deixar de estar com aquela família, tanto no sentido afetivo, no sentido de ela, às vezes, é o provedor da família, um pai, uma mãe de família, é um filho que é uma perda imensurável, e essa tragédia humana também causa prejuízos emocionais das pessoas, porque a perda vai trazendo depressão, ansiedade, síndrome do pânico nas pessoas queridas de sua família, dessa vítima. Então, são pessoas que o seu rendimento vai ficar comprometido, elas não vão ser as mesmas de antes. Que nem no caso que eu falei do programa da Câmara Record, o casal que perdeu sua filha se separou, e é muito comum quando há uma perda de um filho, o relacionamento do pai e da mãe acaba se desfalecendo, acaba acabando, perdão pela redundância. Existe também pessoas que entram em depressão. Então esse pai, esse casal se separou, se divorciou um ano depois, mas no entanto eles mantêm contato, e a mulher relata que o seu ex-marido, ao ver fotos da filha falecida, começa a chorar, ficar em prantos. Ou seja, passou-se muitos anos e ele não consegue lidar com essa tragédia pessoal da perda de sua filha. Então é algo imensurável que a gente não deseja a ninguém. Então o que acontece? Não só pelo lado da vida humana, também é o fato que há prejuízos econômicos. Por quê? São lares destruídos, são eletrodomésticos e outras coisas que pessoas precisam trabalhar para comprar.
Imagine você perder toda a sua mobília, todos os seus eletrodomésticos, seu celular, seu computador, que você precisa trabalhar para pagar, e você tem que comprar tudo do zero. Como que você vai fazer isso? Você vai ser o quê? Se endividando. A prefeitura tem prejuízos econômicos porque órgãos podem ser alagados, prédios destruídos, seus veículos danificados ou mesmo destruídos. Então a prefeitura tem que arcar com reforma, manutenção de locais que são atingidos. Porque a água não é um bom amigo, companheiro para eletrodomésticos, para automóveis, enfim. Então há prejuízos nesse sentido. Então a prefeitura às vezes ela tem que ir atrás de recursos. E prefeituras em crises econômicas estão em a penúria, inclusive da minha cidade. Então ela tem que repor esses órgãos. Se ela não tiver condições, ela não pode deixar esses órgãos como estão, destruídos. O que acontece? A população sofre duas vezes. Imagine um pronto-socorro, um posto de saúde, uma escola danificada por uma enxurrada de lama, de uma enchente, e outras coisas, que este prédio vai deixar de atender milhares de pessoas, dependendo do porte de sua cidade. Então, é uma coisa muito triste. É uma coisa que o pobre é penalizado. Mas um empreendimento privado também é. Imagine um supermercado, uma loja tendo sua mercadoria totalmente destruída, sua instalação predial totalmente danificada, seus funcionários também em risco. Imagine só, tendo que a empresa que às vezes tem dificuldade de faturar, tem todos os problemas agora de prejuízo econômico e às vezes numa situação dessa é o estopim para fechar as portas. Inclusive é uma rede de supermercados aqui no meu estado que está à falência, que eu vou deixar para comentar num vídeo futuro. Não sei se eu faço vídeo ainda hoje ou amanhã ou depois sobre este fato. Imagine, às vezes é a gota d'água para a empresa fechar as portas quando ela se vê numa situação dessa. Então a natureza, o ser humano, ele não consegue competir com a natureza. A natureza é implacável. Já viram um vídeo que eu estou brincando com o universo sandbox? Dependendo do que acontece, a vida na Terra acabaria por qualquer coisinha. Então a gente vive num sistema em perfeita sintonia. E um ato pode desencadear diversos fenômenos. Como chuvas severas demais, até a própria falta de água. Por exemplo, as chuvas em excesso estão causando o quê? Problemas na plantação de feijão. Então, o preço do feijão subiu muito porque a produção de feijão ficou comprometida pelo excesso de chuvas. E, às vezes, o arroz se beneficia disso, porque eu percebi que houve uma queda no quilo do arroz aqui na minha região, mas o feijão triplicou de preço. Antes você comprava um pacote de 1 kg de arroz aqui em minha cidade a R$ 2,85, 3 e pouco, agora está custando quase 9, 10 reais o mesmo pacote de 1 kg de feijão. Devido às fortes chuvas, a muitas produções agrícolas, eu só fiquei focado só de falar do problema urbano, mas esqueci que as chuvas em excesso no meio rural também são prejudiciais. A cidade para comer precisa do campo, precisa do campo produzindo. O produtor rural que acaba não tendo seu prejuízo. Imagina toda a sua colheita que se leva tem todo um trabalho, tem todo um tempo, tem todo um custo para manter, se perder por uma intempérie da natureza. E ele não é o culpado. Mas devido às ações do ser humano no planeta, que claro que tem que ter uma certa medida e um certo fato, que determinadas ações devem ser feitas com certo cuidado, uma certa responsabilidade. Então, neste fato que todos perdem com uma intempérie da natureza. E uma falta de planejamento para prever esses fenômenos também é prejudicial à população. Então, esses fatos vão continuar nos próximos anos, décadas e séculos. Ou seja, porque o sistema que nós vivemos, que é o planeta Terra, está cada vez mais hostil. A nossa população está aumentando, nós precisamos comer, as pessoas precisam comer, e defendemos que não se deve ter influência na população, ou seja, que há grupos que querem que a população diminua, inclusive.
e tem interesses na redução da população. E esses interesses não são nem um pouco filantrópicos, não são nem um pouco generosos e sinceros, é por outros motivos, que não é o bem-estar do planeta, e sim interesse de poder. Então é complicado. Então devemos pensar no nosso futuro e no futuro das próximas gerações, né? Então, forte abraço e fiquem com Deus até o próximo vídeo.